Olá, prosseguindo no estudo do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema O Cristo Consolador. Hoje vamos examinar o subitem Consolador Prometido. Então Kardec apresenta um texto do Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e também versículo 26. É o seguinte: Jesus disse, falando aos seus discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Exatamente sobre a questão do Consolador, que Kardec, em 4 parágrafos a seguir, analisa apresentando o Espiritismo, a doutrina espírita, como sendo o Consolador. No primeiro parágrafo, ele faz alguns comentários a respeito da lógica do texto de João, destacando alguns aspectos que ele fala assim: se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Por isso a necessidade de outro Consolador. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então Kardec ele faz esse levantamento, esse destaque do texto de João, não é? Para então apresentar a seguir a doutrina espírita como sendo, pelas características da doutrina espírita e pelo que Jesus fala sobre o Consolador, como sendo, então, a doutrina espírita como o Consolador que Jesus prometeu que nos mandaria, né? Então, praticamente nos 2 próximos parágrafos, ele apresenta argumentos demonstrando que o Espiritismo é exatamente esse Consolador que Jesus prometeu. Veja o que o Kardec comenta, então, colocando o Espiritismo como sendo o Consolador. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside o advento do Espiritismo o Espírito da Verdade, que, aliás, no vídeo seguinte nós vamos apresentar textos da psicografia do Espírito da Verdade, que nós vamos então retomar esta questão, onde o Espírito da Verdade se refere a si como Consolador prometido, né? Não o Espírito da Verdade, mas o Espiritismo.
o Espiritismo, chama os homens à observância da lei de Deus. Então ele está colocando itens para enquadrar, para verificar como o Espiritismo é o Consolador, né? O Espiritismo ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvido de ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. O Espiritismo levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então a gente vê que o Espiritismo, pelas suas características, ele se enquadra perfeitamente naquela promessa de Jesus que mandaria o Consolador para esclarecer todas as coisas e acrescentar outras que naquela época, na época de Jesus, não era possível, porque as pessoas não entenderiam. Nós já temos argumentado em outros vídeos exatamente isso. Quando se fala da mediunidade, quando se fala de mundos habitados, naquela época era impossível você lidar com estes temas, as pessoas não iam entender. Não é? A comunicação dos espíritos, embora naquela época houvesse comunicação dos espíritos, era uma questão assim colocada debaixo de um certo mistério, não havia como compreender, não é? Fala sobre Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Era necessário que a humanidade se desenvolvesse em ciência e em filosofia para ter condição de compreender outros ensinos que Jesus só apresentava mediante parábolas e acrescentar outras que a gente vê na obra de Allan Kardec, na obra de Chico Xavier, né, nas obras dos espíritos através de Chico Xavier, e outros médiuns, que são acréscimos que naquela época era praticamente impossível das pessoas compreenderem. Não é? A pluralidade dos mundos habitados. Como explicar naquela época, se até no século XV, no século XVI, a dificuldade de entender que a Terra girava em torno do Sol e não ao contrário. Você imagina na época de Jesus, falar sobre mundos habitados e tudo, né? Então era necessário que a ciência se desenvolvesse, a filosofia se desenvolvesse, para que então Jesus pudesse nos enviar este outro Consolador, que é a doutrina espírita, que consola pelo conjunto do entendimento que passamos a ter, dando subsídios à razão já atualmente bem desenvolvida na humanidade. Com o desenvolvimento da ciência, da filosofia, a razão humana se desenvolve muito. E é preciso oferecer elementos para que a razão aceite isso, não é? E então possa dar acolhida aos novos ensinamentos das leis de Deus. E o Espiritismo, então, vem, num momento oportuno, oferecer esses subsídios adicionais e, pelo conjunto do entendimento das causas dos sofrimentos, a questão da reencarnação, da lei de causa e efeito, a nossa razão, examinando todas estas questões, vamos compreender a justiça de Deus e as compensações que nos são devidas se nós cumprirmos com serenidade, né, com resignação, com paciência, as experiências que a vida traz, sem revolta, sem fuga, sem
situações que prejudiquem o nosso aprendizado, o nosso avanço espiritual. Então, daí ser o Consolador. Consola pelo entendimento, pela razão, pelo compreender. Eu preciso entender. E quando eu sei por que estou sofrendo e que isso me trará benefício caso eu enfrente as provas da vida com resignação, com sabedoria, com paciência, isso me resultará em grande benefício. A razão me diz e a doutrina espírita me dá os elementos todos para que eu, então, enfrentando, possa estar consolado ao enfrentar as provas da vida. Nesse parágrafo seguinte, o Kardec faz uma extensa apresentação de argumentos muito interessantes que eu vou destacar aqui. Veja só. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? É isso que eu estava comentando, a questão da razão. Eu preciso saber por que é assim. A razão está muito desenvolvida, não é? É claro que a fé é uma base poderosa, mas hoje nós temos a razão e precisamos desse elemento adicional. Por que razão? Para fortalecer, inclusive, a fé. É a fé raciocinada. Para que com isso eu tenha um enfrentamento com tranquilidade, com segurança. Não é? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra. Terra é um planeta de expiação e provas, né? Onde o homem expia o seu passado. Então eu sei que é assim. Eu estou enfrentando uma dificuldade, eu me consolo sabendo que isto é um enfrentamento de algo que eu fiz contrariando a lei de Deus e que ao enfrentar eu vou me redimir disso. E ao me redimir estarei mais feliz na vida futura. Então é a fé na vida futura. A fé na justiça de Deus. O Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-o como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras, como eu comentei. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Isso é consolador, não causa revolta, não é? Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, sem reclamar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. É a questão do ponto de vista, nós voltamos sempre na mesma questão. Nós estamos vivendo as experiências, não podemos mudá-las, muitas delas não podemos de fato. Algumas podemos, outras não. Essas que nós não podemos mudar, não é? Nós enfrentamos com serenidade e não com revolta, o que torna o sofrimento bem menor e mais fácil, não é? De enfrentar. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, resignação, a coragem de ir até o termo do caminho. E ao completar uma encarnação, enfrentando aquilo que não pode ser modificado com paciência, com resignação e coragem, ao concluir uma encarnação, nos libertamos de aspectos de consciência que nós nos condenávamos a nós próprios, trazendo grande sofrimento. Até na encarnação, isto é causa
de aflições físicas ou até doenças geradas por distúrbios da consciência, conforme já comentamos em outros vídeos. E o Kardec, ele conclui essa análise do Espiritismo como Consolador Prometido, falando assim: assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Esta questão da esperança é muito interessante, porque a fé e a esperança, elas andam juntas. Você tem uma fé na determinada questão, uma fé na vida futura, a fé na justiça e na misericórdia de Deus, não é? Quanto mais sólida é esta fé, mais esperança nós temos no futuro. E é interessante notar como Jesus, como um pedagogo extraordinário, ele sempre nos dá um elemento futuro para alimentar a esperança. Porque a esperança é uma força interior que faz com que a pessoa não sucumba ao peso das lutas diárias. É uma energia divina que nós carregamos dentro de nós. Então, Jesus, o que ele faz, tem feito? Ele tem apresentado elementos que nós devemos esperar alcançar no futuro, que são coisas boas, que nos favorecerão, para que assim nós, tendo esperança, enfrentemos as lutas. Olha só, aqui neste livro, que eu já apresentei em outra ocasião, Consolador, da psicografia de Chico Xavier, escrita pelo Espírito Emmanuel, onde ele fala do exílio dos espíritos das pessoas que habitavam um planeta lá em torno da estrela de Capela. Então, este planeta, a humanidade daquele planeta tinha chegado ao término de um dos seus grandes períodos evolutivos, como está acontecendo na Terra agora. E então muitos desses espíritos, milhões deles, foram exilados de lá. Não podiam ficar mais naquele planeta porque estavam perturbando a evolução lá. Eles não evoluíam, então foi necessário retirar. E eles vieram aqui para a Terra. E veja o que acontece. Foi assim que está escrito isso aqui na página 35 do livro Consolador, do livro A Caminho da Luz. Foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Depois o Emmanuel prossegue, examinando com mais detalhe esta questão. Mas o que eu quero destacar é isto. Jesus os envolve a todos, aqueles milhões de espíritos que ele recebe aqui na psicosfera da Terra antes de reencarnar, não é? E eles sentem
impacto amoroso daquelas vibrações com que Jesus os acolhe para amenizar-lhes a amargura de ter sido exilados e ter vindo para um planeta primitivo, que era a Terra. Imagina o choque, o sofrimento, eu já destaquei isso em outros vídeos. Então Jesus os envolve nas suas vibrações amorosas, acolhedoras, como um amor de mãe, de pai, paternal, maternal. Aquilo lhes acalma a alma. E ele dizendo que estaria com eles cotidianamente e promete que viria a ter com eles. Então eles, a partir daí, passam a reencarnar nos espíritos, nas pessoas que aqui habitavam, muito primitivos, ainda primatas e tal, né? E conforme se desenvolveram com a capacidade de retomando, né, a capacidade de raciocinar, a capacidade de inteligência que lhes era própria, eles mantinham aquela esperança, porque Jesus sempre mandava enviados, profetas, médiuns, para relembrar esta promessa do Cristo, que ele viria. Então, o Messias e tudo, que acabou vindo. Jesus, ele próprio veio, cumprindo a promessa que ele fez. Então, esta promessa que ele fez manteve aquele povo perturbado das dores daquele exílio, viver aqui na solidão da distância, longe dos seus seres amados. Aquilo lhes dava esperança. Então, Jesus colocou uma meta: eu vou estar com vocês. E eles, impregnados daquela recepção amorosa, tinham aquela expectativa de rever Jesus, recebê-lo como Messias. E então, em todas as religiões do planeta, há relatos, né, da promessa de vir o Messias, usando outras palavras, mas Jesus acabou vindo ali na Palestina, né, entre o povo hebreu e tudo mais. Mas quando ele, e aí nós voltamos ao nosso capítulo aqui, o Consolador, que ele promete: eu vos mandarei outro Consolador. Veja que ele vem, ele mesmo, e não é reconhecido, hein, por aqueles a quem ele veio para cumprir a promessa, ele como Messias. E ele foi crucificado por estes mesmos que o esperavam, só que a expectativa deles era que esperasse um Messias que desse a eles a supremacia sobre os poderes deste mundo. Não é? E não era isso, eles se equivocaram. Aí Jesus traz o seu evangelho, que é o Consolador, e ele promete mandar outro Consolador. Então, sempre jogando à frente uma expectativa que traz esperança. O Consolador virá. E acabou vindo, que é a doutrina espírita. E muitos não reconhecem a doutrina espírita como o Consolador, acreditando que viria Jesus em pessoa novamente, mas esperando o Consolador segundo expectativas do seu mundo. E o Espiritismo veio dentro de uma outra perspectiva, não é? É curioso este processo de aprendizagem. Até com Allan Kardec aconteceu algo interessante. Sempre você vai chegar o Messias, quando chega não reconhece. Vou mandar o Consolador, quando chega não reconhece. Allan Kardec, ele, ao desencarnar em 1869, tinha sido avisado, isso foi comunicado, que ele desencarnaria, mas logo voltaria, reencarnaria novamente para prosseguir o trabalho. Então ficou essa expectativa, os espíritas, o Allan Kardec vai retornar e tudo mais. E ele retornou e não foi reconhecido novamente na pessoa de Chico Xavier. Completou a sua obra, voltou, e muitos ainda hoje não aceitam. Então é interessante isso. Eu trouxe essa curiosidade para, assim, então, deixar esta questão para a gente refletir.
Nós vamos encerrando aqui este vídeo e retornaremos no próximo vídeo, falando agora sim do advento do Espírito de verdade, para completar o tema do capítulo, o Cristo Consolador. Até lá, então, fiquemos com Deus.